possa nos amparar e tentar na tarefa da condução. É sempre um prazer muito grande estar de volta aqui à casa tão querida do nosso coração, irmã da nossa. E eu me surpreendi aqui com a mensagem de aniversário de João Carlos, palestrante que eu sempre admirei muito. Acho que eu já contei essa história para vocês. Quando eu cheguei na casa espírita, eu vim curioso. Eu, inclusive, morava ali em frente a um centro espírita, mas uns caminhos diferentes. Eu fui parar numa casa espírita um pouco afastada da minha casa. E lá assisti uma reunião pública, fui recebido pela nossa fundadora, já desencarnada, conhecida como Tia Vera, queridíssima. E ela me atendeu muito bem, muito bem acolhida. E assisti uma palestra. Me convidou para assistir uma palestra, estava interessado em estudos, em conhecer mais do filho espírita. E a palestra, para mim, foi horrorosa. Uma das coisas mais dramáticas que eu ouvi. A palestrante, uma senhora, ela, na minha opinião, foi extremamente infeliz, porque ela fez uma separação entre as pessoas que conheciam a doutrina espírita e das pessoas que não conheciam. Tipo assim, todos conhecem os fenômenos de Heydersville. Eu não fazia a menor ideia do que era Heydersville. As irmãs Fox, para mim, posso conhecer, era o Ed Central Fox, cinema. E eu me sentia ali fora do grupo. Ali excluído. Comecei a pensar, esse próximo termina logo para eu poder ir embora. E depois que acabou a reunião, essa senhora que me atendeu, Tia Vera, ela veio falar comigo, muito carinhosa, muito gentil. Espero você aqui semana que vem. E eu fiquei numa saia justa. Eu estava decidida a não voltar mesmo. Mas como aquela senhora tinha sido tão carinhosa, eu estava interessado no doutrina espírita, em conhecer, me aprofundar, tinha lido o livro dos Espíritos, mas só ler era suficiente. Voltei na semana seguinte. E na semana seguinte a palestra foi deslocada comigo. Esse nosso companheiro. Que para variar estava atacado. E ele, quando estava atacado, era uma palestra excepcional. E aí eu fiquei na dúvida, dei 0 na primeira e dei 10 na segunda. Se eu for ficar na terceira, porque até agora, até hoje na doutrina espírita, já faz uns 23 anos. Eu acho que o João Carlos é o culpado, ou o responsável, depende da avaliação de vocês, porque eu hoje, seu palestrante espírita, está aqui hoje, pensando doutrina espírita junto com você. E como é de costume aqui na casa de Eurípides Passador, sempre me deixam com a liberdade de escolher o tema. E isso é bom, e ao mesmo tempo é complicado. É bom porque a gente pode até aproveitar uma palestra antiga e trazer para cá. É complicado pela responsabilidade que a casa transfere para o palestrante, porque confia que ele vai trazer algo substancial. E eu estava pensando, o que a gente podia conversar hoje? O Natal se aproxima. E 3 eventos aconteceram comigo no mês passado. 3 eventos separados. E eu resolvi juntar os 3 para pensar junto com vocês. Trazer as reflexões que eu estou desenvolvendo ainda em cima desses 3 informações. Uma foi um encontro que aconteceu no Centro Espírita de Almeri, encontro de Jesus, cujo título era Jesus e a Sociedade de Consumo. Esse título me abalou. Eu não tive a oportunidade de participar do encontro, porque foi uma data que eu não podia participar. Mas só o título mexeu comigo. Achei muito curioso. Jesus e a Sociedade de Consumo. Vivemos numa sociedade de consumo e falando de Jesus. O que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a oferecer para nós, influenciando uma sociedade. Nesse período eu recebi 2 palestras pela internet. Uma do nosso companheiro de doutrina espírita e jornalista, André Figueiredo, num evento chamado TED Sudeste, em que ele falava de consumismo. E outra, que também está rodando pela internet, no mesmo evento, não sei se
no mesmo dia, do presidente do Banco Santander, que também me levou a algumas reflexões, que eu divido com vocês. O que o André Figueiredo falava na sua palestra, quando ele falava da sociedade de consumo, desse consumismo exacerbado que nós estamos vivenciando? As informações que nos chegam são que nós estamos extrapolando a capacidade de recuperação dos recursos naturais do planeta em mais de 30%. Ou seja, nós não temos recursos infinitos e agimos como se tivéssemos. Os recursos são renováveis, mas eles têm um tempo de renovação. André Figueiredo comparou a nossa sociedade consumista com um bando de gafanhotos. E eu achei isso muito interessante, porque o gafanhoto é aquela praga que passa numa plantação, destrói tudo e vai embora, e deixa tudo destruído. Quando a gente olha, ali na Ilha do Fundão, eu tomei muito banho na Ilha do Governador. Já estou numa idade, sério, eu também tomei banho na Ilha, era a praia da minha juventude, da minha infância, Eu morava em Vicente Carvalho, e as praias da ilha eram maravilhosas. Inclusive perigosas, eu quase me afoguei, só pela minha avó. E hoje eu passo ali, olha a Ilha do Fundão, vai ter a ponte, é quase que sólido. Quase que dá para atravessar a pé. O Jô Soares tem uma frase curiosa que ele diz que o Rio Tietê é o primeiro rio sólido do mundo. E aquela passagem ali do Fundão deve se assemelhar ao Rio Tietê, porque ela é quase sólida, você não vê mais água. E aquilo era uma praia. Quando as crianças brincavam, era uma praia limpa. Praia limpíssima. E parece que passou um bando de gafanhotos. Ele falava também esse consumismo exacerbado que leva a 3 grandes ilusões. Ele elencou essas 3 grandes ilusões do consumo. Uma delas é a ostentação. E é curioso porque nós só podemos ostentar no meio da escassez. Nós não temos como ostentar para quem tem mais que nós, nem para quem tem igual. Nós só podemos ostentar para quem tem menos. Isso é uma agressão. Ostentação é uma das ilusões do consumo. A outra ilusão é que cada coisa que nós levamos para casa, cada objeto, seja essa cadeira, seja esse celular, seja esse óculos, cada objeto mesmo, para ser confeccionado, para ser elaborado, ele tem uma quantidade de matéria e de energia lá dentro. E se isso não circular, ela foi retirada do meio ambiente e enfiada na nossa cabeça. Então ela parada, fazendo falta. Porque matéria é limitada, e energia também. Aliás, matéria e energia, segundo nosso Einstein, é a mesma coisa, apenas em dimensões diferentes. Emmanuel tem uma frase muito interessante, que ele diz que matéria é luz coagulada. É energia concentrada. E Einstein demonstra isso matematicamente. Então, toda vez que eu tenho um objeto dentro de casa, que ele não está sendo utilizado, que não pertence ao ciclo, eu estou retirando do planeta uma quantidade de matéria, de energia, que faz falta no corpo. E essa falta já se mostra intensa na sociedade que nós vivemos. Os chamados recursos renováveis, mas não infinitos. Eles não se renovam, eles ficam parados. Quando eu troco de celular, e aliás a gente troca com uma certa frequência, a companhia para a qual eu tenho celular me dá um celular novo a cada ano, sem que eu faça nada por isso. Claro que eu faço, paguei as contas. Mas ela me dá um celular novo a cada ano e não pede o meu de volta. E provavelmente fica na gaveta. Porque também ninguém quer, porque já é ultrapassado a cada ano.
celular que sai é tão diferente, tão evoluído, tão mais avançado que os outros, que aquele celular ninguém quer, nem pobre quer. Você bota no bazar do centro, não vende. É curioso, não vende. Não sei se não fica aqui, mas não vende. Bota no bazar, não vende. Porque está ultrapassado. Mas é matéria. E é energia que está retida, que foi retirada do planeta. E a terceira grande ilusão do consumismo é a transferência para um objeto dos nossos anseios de felicidade e de paz. Nós buscamos felicidade e paz porque isso é inerente do ser humano. O móvel das nossas ações é a busca da felicidade, ou daquilo que entendemos por felicidade. Isso é a marca do Criador. A doutrina espírita nos fala isso. Nós fomos criados para a perfeição. Eu não gosto desse termo perfeição. Me permita aqui dividir com vocês as minhas reflexões. Porque eu nunca acordo de manhã pensando em ser perfeito. Eu penso sempre em ser feliz. Eu acho que a maioria de nós acorda e se movimenta na busca da felicidade. Aliás, segundo os Espíritos, é na perfeição que está a felicidade absoluta. Então me permito dizer que nós fomos criados para sermos felizes, porque a perfeição é o caminho dessa felicidade. Nossa movimentação diária, constante, é para a felicidade, até mesmo os comportamentos autodestrutivos. Talvez o pior deles, o suicídio, que é uma forma de fugir desta vida que não encontra a felicidade. Porque nós não movimentamos para a felicidade. O problema é que nós confundimos felicidade. Nós fazemos uma confusão de felicidade com facilidade, que vem a ser felicidade. E quando transferimos para um objeto o nosso anseio de paz e felicidade, nós estamos cometendo uma ilusão. O objeto não é capaz de fazer isso. Tem uma frase que está deprimido, vai para o shopping. Eu diria que vai para o shopping com um problema e volta com dois. Porque volta, continua deprimido e ainda volta endividado, provavelmente. É um péssimo conselho estar deprimido e ir para o shopping. Compra uma roupa nova. E se quando uma roupa nova faz alguém feliz? Faz naquele momento. Aliás, quantas roupas novas nós temos no armário? Quantas coisas novas nós temos guardadas? Que nós compramos num momento de impulso, e depois quando chega em casa, ou pelo menos quando chega a primeira fatura do cartão de crédito, a gente costuma dizer, onde é que eu estava com a cabeça que eu comprei o próximo preço? Tudo confundido. Felicidade, facilidade, coisas. Essa foi em essência a reflexão do Figueiredo. E o presidente do Banco Santander, que eu não gravei o nome, desculpe, mas não deve ser difícil acessar, ele fez uma palestra muito interessante falando de ética nos negócios. E é curioso o banqueiro, dentro do banco, o banqueiro, ter um discurso desse porte, porque na nossa visão, até às vezes deturpada, o banqueiro pensa em ganhar dinheiro, é mundo material, mundo das coisas. Houve até há pouco tempo atrás um outro banqueiro, não vou citar o nome, não importa o nome, que disse que ele trabalhava no limite da ética, no limite da lei. Quem é da ética? No limite da lei. O limite suficiente para ele não ser preso. Aliás, ele foi. Depois foi solto. E esse banqueiro, presidente de banco, ele fala de uma ética no negócio, de uma postura do banco, de uma política do banco, de pensar em cada investimento que o banco faz, no resultado de longo prazo desse investimento. E ele citou um exemplo de uma empresa pesqueira de Camarões, que ele também não citou o nome, nem é preciso. E essa empresa foi ao banco solicitar um empréstimo. E era uma empresa predadora. Era uma empresa que capturava camarões, mas era predadora. Não tinha preocupação
com o meio ambiente. E esse problema chegou a ele, o Borne, diretor. E eles pensaram, não pode me emprestar dinheiro para uma empresa dessa. Olha que coisa curiosa. Uma empresa dessa que destrói, ela não pode ser nosso cliente. E além do mais, uma empresa que destrói, ela está destruindo o seu próprio sustento. Como é que a gente vai botar dinheiro numa empresa que daqui a pouco pode ser que não tenha como nos pagar? Isso é um mau negócio. Só que, curiosamente, eles não pararam no não. E aí é que está a questão interessante. Eles se propuseram a dar uma consultoria a essa empresa. E contrataram especialistas oceanógrafos para assessorar a empresa. E eles conseguiram, então, encontrar um meio de que essa empresa pudesse continuar a sua atividade numa área de pesca do camarão, mas renovando os recursos. E eles diziam, isso foi um excelente negócio. Isso foi um excelente negócio para o banco, que tem o cliente. Isso foi um excelente negócio para a empresa, que se torna autossustentável, você tem sempre matéria-prima. Isso foi um excelente negócio para quem gosta de camarão, porque vai continuar comendo camarão. O camarão não vai ocupar, pelo menos o que depende daquela empresa. Isso é uma visão diferente. Isso é uma visão muito diferente e incomum, talvez, no mundo dos negócios. Se nós vemos uma propaganda muito grande de empresas falando e apregoando cuidados com o meio ambiente, mas se você for ver lá, são empresas predadoras, são empresas que jogam abaixo árvores, são empresas que destroem o meio ambiente. Todas aquelas empresas que porcalharam a Baía de Guanabara, todas elas têm um discurso ecológico. Não sei se está nós, não precisa. Todas elas têm um discurso ecológico. Todas elas falam em preservação do meio ambiente. Quando você olha para a Ilha do Fundão, você fica pensando, mas o discurso não está igual a prática. Quando você olha para a nossa carência de água, quando você olha o chamado Rio Tietê, ou para o nosso Rio Paraíba do Sul, o nosso Rio Bangu, o que a SEDAI gasta para transformar aquele esgoto que é o Rio Bangu em água potável é um absurdo. Por isso nossas contas de água são elevadas. O tratamento da água é cada vez mais caro e cada vez mais os nossos rios estão poluídos. E poluídos por quê? Por empresas. Na sua grande maioria, que se dizem empresas que se preocupam com o meio. E onde é que Jesus está nessa história toda? Jesus tem a ver com isso. O mês que entra, agora é o mês de dezembro. É o mês que nós lembramos do nascimento do Senhor Jesus. Ou pelo menos deveríamos ver. É o mês dedicado à comemoração do aniversário de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Nem no dia 25. Nós não sabemos nem em que ano Jesus nasceu. Pesquisadores, historiadores, acham que foi ali pelo ano 6. Mas acham. Não existe consenso. Tendo Jesus nascido daquela forma que foi narrado nos Evangelhos, daquela viagem de Maria com José para responder ao recenseamento, não teria sido em dezembro. Porque em dezembro é inverno, naquela região. Normalmente não se viaja no inverno, porque é muito aquecido o inverno. Esse tal recenseamento, que é um recenseamento meio difícil de ser localizado historicamente, é um recenseamento que provavelmente os romanos fizeram para ajuste de carga de impostos, de carga tributária. Recenseamento serve para isso. Ajuste da carga tributária. O resto, bom, já que pegaram algumas informações, usam as outras. O recenseamento é para ver quanta gente tem, quanto produz e quanto é que podem pagar. Para isso que serve o recenseamento. E os romanos eram muito práticos. Não fazia sentido deslocar uma família para ela responder ao recenseamento. Era mais fácil o recenseador ir na casa.
Além do mais, uma mulher naquela sociedade, daquele tempo, não tinha valor nenhum, porque não era mão de obra. O que valia era mão de obra, homens, adultos. Mesmo que tivesse havido uma necessidade de deslocamento para responder ao recenseamento, não faz sentido que José tivesse levado Maria, grávida, porque não havia necessidade. Isso quer dizer que, muito provavelmente, todo esse romance de pastores, manjedoura, reis magos, está mais para a ficção do que para a realidade. E a mulher que quando começa assim, eu estrago o Natal de todo mundo. Aliás, essa é a intenção. Não é estragar o Natal, é levar a uma reflexão. Porque a gente compete com tudo. Nós competimos para ver quem tem a maior dor de cabeça. Já perceberam isso? Tem gente que compete até com dor de cabeça. Você quando está com uma dor de cabeça, o outro diz, você não sabe o que é uma dor de cabeça. E conta daquela dor de cabeça. Nós temos até competição de presépio. Tem concurso e competição de presépio para ver quem tem uma obra. Nós competimos com tudo. Jesus fala de companheirismo, Jesus fala de compartilhar. E esse espírito do Natal, ele se transformou em um espírito de consumo. Há pessoas que dizem, eu detesto essa época, porque dá uma ansiedade. Tem tanta gente para dar presente. Minha mulher costuma dar presente para muita gente. Eu falo, agora não fora, só você. Eu não quero dar nessa não. O 13º é meu. É para você, meu filho, pai e mãe, e olhe lá. Ah não, mas fulano, a gente acaba dando presente para quem não gosta, já viu isso? Como presente com raiva. Que espírito de Natal é esse? Que consumismo é esse? Eu conto uma história de uma tia, eu era adolescente, acho que já contei aqui, mas eu repito essa história, porque essa história foi marcante na minha vida. Quando foi marcante, eu estava interpretando terapia para limpar. Eu ganhava sempre dessa minha tia um par de meias verdes. Gente, para que serve meia verde? Eu nunca vi ninguém usando meia verde, só doente. Só doente usa meia verde. Se alguém tem meia verde, tem os plásticos dos carros, assim, eu acredito em doente. Eu falei, eu também, mas tem que dar de meia verde. É meia verde, não é doente. Aquela meia verde não dava nem para passar para ninguém. Se eu fosse espírita naquele tempo, eu botava no bazar do céu. Talvez se cagasse. Mas nós estamos nessa agonia da compra, das coisas, o consumismo, e perdemos de foco a razão de ser existir o Natal, o nascimento. Quem é esse homem? Quem é esse espírito? Quem é esse homem que marcou de tal forma a história? Que nos dizer que estou em vida, não coube dentro da história, teve que separar a história entre antes e depois do seu nascimento. Até mesmo os não cristãos que vivem o tempo entre antes e depois do seu nascimento. Um homem que ficou só ali pela Galileia, não saiu dali. Um perímetro muito pequeno, numa época em que as comunicações eram nenhuma. Falava uma língua que quase ninguém falava, aramaico. Era seguido por alguns poucos seguidores de verdade. Tinha gente em volta, sempre querendo dele algum tipo de benefício imediato, sempre querendo dele alguma coisa mais rápida, mas poucos eram os que lhe eram próximos, e até mesmo ele, na hora mais difícil, acabou ficando sozinho. A mãe, o homem, o marido candidato, testemunhando a sua sacrifício. Houve um momento de um dos seus sermões, em que ele vem falando e batendo na tecla da necessidade de reformulação de valores, que essa era a proposta, e que as pessoas, o seu discurso era tão duro, que as pessoas iam saindo, e que acabaram ficando poucos ali em volta, pouquíssimos. E ele olha, e vocês, por que não foram embora também? João olha para ele e diz, mas Senhor, e para onde? Só tu tens a palavra, as palavras de vida eterna. Pedro esse, que na hora do testemunho,
Quando Jesus estava preso, e foi lá interrogado, no pátio do templo, você não é um dos seguidores dele? De quem? De Jesus de Nazaré? Nunca ouvi falar. Olha só. Nunca ouvi falar. Pedro, depois se torna Marco. Mas olha a dificuldade do testemunho, do valor. Porque a proposta do Cristo é uma proposta de valor. E aí, Jesus e o consumo, Jesus e a ética, são valores. Nós fazemos escolha. Nós passamos o dia inteiro fazendo escolha. Eu sou um pouco redundante, ou muito redundante, nessa questão da escolha. O tema escolha, eu gosto de falar sobre ele, porque eu acho que ele é o tema mais importante que existe nas nossas vidas. A reflexão sobre as motivações das nossas escolhas. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, e Jesus ficou calado. Existe uma verdade só. Mas existe uma verdade que é a mais importante de todas de ser conhecida, que é a verdade sobre nós mesmos. E quando eu não conhecer a verdade sobre mim mesmo, eu não estou apto a conhecer outras verdades. De que adianta conhecer as equações que regem o balanço das galáxias, de conhecer as profundezas do átomo, interior do átomo, até o limite lá das superformas, de encontrar o bóson de Higgs, seja lá o que isso quer dizer, se eu não sei os meus motivadores, daquilo que me leva a agir e fazer escolha. Muitas vezes eu me engano a mim mesmo. E é essa reflexão que Jesus veio trazer. Conhece a verdade sobre ti. A partir daí, as grandes verdades vão se revelar. Mas enquanto você não conhecer sobre você, enquanto você não discutir os teus valores, os teus motivadores, enquanto você não descobrir qual é o sentimento que te movimenta, o que te leva a comprar uma roupa, a comprar um notebook, ou comprar um celular, e achar que isso vai te trazer algum tipo de felicidade? O que te leva a ostentar, no meio da miséria e da pobreza, uma riqueza que às vezes é agressiva e ostensiva? O que te leva a isso? O que te leva a ter que aparecer a qualquer custo, nem que seja no Big Brother fazendo papel de idiota? O que te leva a isso? Tem que ter algum motivador, tem que ter uma razão para. Porque se nosso motivador é a felicidade, existe uma necessidade de refletir sobre o que eu entendo de felicidade. Segundo a doutrina espírita, segundo a informação dos espíritos, felicidade, no que diz respeito às questões materiais, é a posse do necessário. No que diz respeito às questões espirituais, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso define felicidade. Aí já entra uma encrenca. Consciência tranquila, fé no futuro, tudo bem, a gente até dá uma disfarçada. Mas o que é necessário? Qual a definição de necessário? Uma definição pessoal, particular. Eu costumo brincar, eu estava assistindo já faz bastante tempo, um programa de TV, que era um show do Tony Bennett, cantor que eu gosto, talvez a pessoa mais jovem não conheça, e que eram aqueles shows entremeados de entrevista. E numa desses intervalos de entrevista, e ele é um cantor que costuma cantar sempre de esgoto. E é uma roupa que eu sou assim, fissurado. Eu acho lindo aquela roupa de pinguim. Então, a gravatinha, eu acho aquilo lindo. Nunca usei um pouquinho na vida. Se eu tivesse a oportunidade de usar um pouquinho na vida. E ele falou que tinha 12 esgotos. Aquilo me deu uma inveja. Aquilo me deu um troço por dentro. Porque esse cara tem 12 e eu não tenho nenhum. Que divisão é essa? Que lei de igualdade é essa? Minha mulher, na sua sabedoria, porque ela é uma sábia, só quando me escolheu aqui não foi muito sábio. Ela virou para mim, não, cara. Explique para ele
É roupa de trabalho, é uniforme. Provavelmente, num show, esse cara aí deve trocar 2, 3 vezes de roupa. Os shows são longos, ele sua, para a grana que ele tem, 12 é até pouco. Para você, 1 é exagero. Nunca foste convidado para nada. E se algum dia vier a ser, aluga. Então, necessário para o Bob Meredith, talvez 12 fosse até um número modesto. Para mim seria um exagero. Então a definição de necessária, a civilização, por exemplo, a civilização traz necessidades que não tinha as civilizações do passado. Mas hoje, o celular hoje é um objeto de necessidade. Dificilmente a gente não pode se comunicar sem um celular. É claro que nós às vezes exageramos. Como foi dito, no Brasil já ultrapassamos a média de um celular por pessoa. Quer dizer que tem pessoas que têm mais de um. Mas só tem uma boca. Como é que consegue falar com 2, 3 celulares ao mesmo tempo? Eu acho isso um mistério da multiplicação. Para que isso? É uma questão pessoal. Pode ser que haja uma necessidade para alguns, para outros, até um celular pode ser verdadeiro. Provavelmente uma criança de 4, 5 anos com o celular na mão, na minha opinião, talvez seja um momento ainda precipitado para isso. Mas é a minha opinião pessoal, não posso ter um fundamento. Então, definir o que é necessário. Definir o que é necessário é definir o que tem valor para mim. É uma busca do autoconhecimento. Necessário o que é? É o que tem valor para mim. Já outro psicólogo no passado, década de 50, badavadíssimo, e até hoje ele ainda é muito estudado e suas conclusões muito trazidas, chamado Abraham Maslow, que ele criou uma pirâmide da necessidade. Ele até reformulou um pouco depois do seu pensamento, que essa pirâmide é estanque, na realidade nossas necessidades não são estanques, elas se alternam. Mas ele criou um conjunto ele pensou num conjunto de 5 grandes grupos de necessidades. O primeiro deles, o básico, a base da pirâmide, ele chamou de necessidades básicas, que são básicas. Isso são as necessidades de sobrevivência. Alimentação, água, ar, sono. Nós estamos aqui numa reunião, numa casa, com janelas abertas, com ventilação. Mas imagine se de repente faltasse ar aqui dentro. Acabou a reunião, não há evangélico seguro, se ninguém for fechar. Pularia até pela janela, para poder respirar, porque é uma necessidade fundamental, básica. Sono. Sono, tem gente que não dorme nunca. Não existe isso. Dorme mal. Dorme em pedacinho. Dorme meio que cochila, mas dorme, porque se não dormir, apaga. Vai ter uma hora que apaga, o cérebro desliga. Ele tem reguladores, neurotransmissores que chegam, diz, acabou, desliga, e o sujeito desarma. Dorme sim. Sono é básico, é fundamental. Sede, alimentação, até mesmo ele coloca o sexo, que tem a ver com a continuação da espécie. Logo a seguir, e ele diz que o homem se movimenta, o ser se movimenta, em cima dessas suas necessidades básicas. As suas necessidades, e as básicas são as principais. Quando as necessidades mais básicas estão satisfeitas, então o homem se movimenta na direção de necessidades de ordem superior. A seguinte seria dar segurança ao suprimento das necessidades básicas. Que não basta eu comer, eu preciso garantir a comida do dia seguinte. Eu preciso garantir a próxima refeição. Eu comer resolve um problema imediato, mas eu tenho uma necessidade de garantir fornecimento dessa alimentação permanente. E olha o modo do consumismo com o planeta. A praga do gafanhoto. Ele está consumindo, mas não está pensando na segurança do dia seguinte. Ele está dilapidando recursos naturais sem pensar no dia seguinte. Já ouvi gente dizer, mas isso vai acontecer daqui a 20, 30, 40 anos, eu já estou morto. É curioso, não precisa nem ser reencarnacionista para pensar, você pode estar até morto, mas teus filhos e teus netos, não. E é isso que você quer deixar para eles?
teve segurança. Como sociedade, nós não estamos pensando muito bem nisso. Sobre a necessidade de segurança, que é aquela necessidade de ser aceito em um grupo, de fazer parte dele. Isso é importante para o homem. Fazer parte dele, ser aceito dele. Suprida essa, estudar, que é a necessidade de reconhecimento. Se eu faço alguma coisa, eu tenho necessidade de ser reconhecido como alguém que faz essa coisa. Isso faz parte da necessidade do homem. Ter reconhecimento daquilo que faz. E a última, que ele coloca no topo da pirâmide, que ele chama de necessidade de autorrealização. Ele diz o seguinte: o que o homem veio para fazer, ele deve fazer, porque se ele não fizer, ele será profundamente feito. Eu acho essa frase, essa expressão muito interessante e leva a muita reflexão. Aquilo que eu vim fazer, eu preciso fazer. Então eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, eu tenho um porquê estar aqui. Eu não sou um acidente biológico, como algumas procuraram algumas correntes materialistas. Eu não sou fruto de uma conjunção lá de moléculas que acidentalmente geraram o corpo humano. Há agora, recentemente, uma corrente de pensadores que dizem que o universo saiu do nada. Foi o nada que explodiu e gerou o Big Bang. Eu fico abismado, na minha enorme ignorância sobre o assunto, eu fico abismado. Porque se alguém dissesse, o Benjamin Franklin disse isso, pensar que o universo, o Benjamin Franklin, tá bom que foi lá em 1700 e nada, mas olha o raciocínio do cara. Dizer que o nada faz alguma coisa é a mesma coisa que supor que uma explosão numa gráfica gerasse um dicionário. Porque é muito mais fácil uma explosão numa gráfica gerar um dicionário do que o nada explodir e gerar esse universo. E é regido por leis inteligentíssimas. Nossa estrutura, nós somos trilhões de células funcionando sob um comando. Ah, está lá no DNA. E quem é que botou aquela lei lá dentro do DNA? Você aprendeu sozinho? Quando eu era criança, sou filho de comerciantes, pequenos comerciantes, não tinha código de barra naquele tempo. Utilizava uma palavra chamada Pernambuco para botar preço nas coisas e ninguém sabia qual era o preço. Pernambuco é uma palavra de 10 letras, todas elas diferentes. Cada uma delas representava um algarismo. Quem tem essa faixa etária ali lembra disso. Então o comerciante colocava ali o preço mínimo que ele poderia vender a sua mercadoria, o preço de custo, para poder regatear e negociar. Não tinha código de defesa do consumidor, não tinha nada. Estava o preço meio de acordo com a carga do cliente. Mas o comerciante sabia ali o valor que ele podia chegar, digamos assim. Ou o custo da mercadoria ao objeto, que era o chamado código de barra da época. Pernambuco. Agora imagina se a gente pegasse a expressão Pernambuco, a frase, a palavra Pernambuco, cortasse as letras e colocasse num saquinho. Sacudisse o saquinho, qual é a chance que a gente tem de tirar a letra P? Em primeiro lugar. 1 em 10. Eu sou só matemática. E a letra P e a letra E seguida. 10 vezes 10. 100. Letra P e a letra E seguida. Bom, tirar a letra Pernambuco em sequência é o número 1 seguido de 10 zeros. Dá 10 bilhões. 1 em 10 bilhões. É a chance de nós tirarmos a letra, a palavra Pernambuco em sequência do saquinho com a letra cortada. Isso é 200 vezes a chance de acertar sozinho na loteria na Mega Sena, que é 1 em 55 milhões. É mais fácil acertar na Mega Sena do que tirar Pernambuco em sequência. 200 vezes mais fácil. 200 vezes vai dar parecido. Agora, quer dizer que esses trilhões de células que formam o meu corpo, que saíram de uma célula só, se formaram por si mesmas, sozinhas? É uma ciência. Chamar isso de acaso? Se Pernambuco não sai por acaso, vou sair nós,
extremamente complexo. Eu sou curiosíssimo sobre estudar o cérebro. O cérebro é uma máquina fantástica, que até hoje os neurocientistas ainda tateiam em conhecer o cérebro. Uma máquina, dizer que aquilo foi feito por acaso. Então nós temos uma razão de estar aqui, nós não somos o fruto de um acaso, nós somos o fruto de um plano, de um planejamento, e temos uma razão de ser, de estar aqui, nós temos uma missão. Nós temos um porquê. E descobrir essa missão e dar conta dela é a razão da nossa encarnação. Isso é incrivelmente fantástico. Em filosofia, isso para as pessoas chamarem pensar holístico, ou pensar em sociedade, pensar em conjunto. Essa expressão, ela vem de uma expressão da filosofia também chamada holo. O que é um holo, filosoficamente falando? O holo é um todo que simultaneamente está contido num todo maior. Não é tão complicado assim quanto parece falar. Vamos por exemplo. Um átomo é um holo, porque ele é um todo, composto de núcleo e elétron. Então ele é um holo. Mas um átomo, quando compõe uma molécula, por exemplo, a molécula dá 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso é água pura. Não é do Tietê, nem é da Baía de Guanabara. H2O. Então, a molécula é um holo maior que o holo átomo, porque é um todo maior que o todo átomo. Porém, a molécula pode vir a constituir uma célula. A célula é constituída de várias moléculas. Então, a célula é um holo. A molécula é um holo dentro de um holo maior que a célula. O que vem a chegar o indivíduo, que é um holo, dentro de um holo maior que a sociedade. E o pensar holístico é pensar como um holo que é um todo, mas que faz parte de um todo maior. E nós não temos esse pensamento normalmente. Nós temos o pensamento de um holo, um indivíduo, é o fim da linha. Eu sou um todo. Então o universo me serve. Ao contrário, eu sou um servidor do universo. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todo, é a proposta. E a sociedade é o reflexo dos indivíduos que a compõem. Nós somos. A sociedade é uma entidade abstrata. Ela não existe palpavelmente. Ela é o resultado do somatório dos indivíduos que a compõem. Uma sociedade é boa ou ruim, dependendo dos indivíduos. Os valores da sociedade são os valores somatórios dos valores do indivíduo. Ah, mas eu não sou assim, mas pertence a isso, faz parte disso. Nós fazemos parte. Cada um de nós tem uma área de atuação e uma área de influência. Tem uma área que eu posso atuar e uma área que eu posso influir. Eu atuo dentro do meio. Exemplo aqui do orador. Atuo dentro do meio. E com a minha palavra, influo. Essa influência pode ser maior ou menor, dependendo da posição dentro da sociedade do indivíduo. O presidente dos Estados Unidos é um sujeito que tem, como indivíduo, uma área de atuação e uma de influência muito maior que qualquer um de nós aqui dentro. Então existem áreas que nós podemos atuar e influenciar. Existem áreas que estão fora da nossa capacidade de influenciação e de atuação. Por exemplo, a política econômica do Brasil é completamente fora da minha capacidade de atuação e de influência. As oscilações da Bolsa de Nova York, apesar de me influenciarem, apesar dela, se a Bolsa Nasdaq, seja lá o que isso queira dizer, ela baixar, é capaz de eu perder o emprego, lá na Rua da Alfândega. Foi lá nos Estados Unidos. Porque essa globalização, ela faz com que a ação de um indivíduo, a atuação de um indivíduo, tenha uma repercussão no efeito borboleta, do dominó, que vai atingir todo o planeta. Então, a preocupação com a nossa ação. Porque eu não posso me preocupar com a ação do outro. Com a minha tarefa, com a minha missão, com os meus valores. E quando eu escolho meus governantes baseado no valor.
o valor que eu dou, ou o valor que eu não dê ao meu voto. E aí você tem lá um coisa da vida, porque você não deu valor à procuração que você está passando, com todo respeito à pessoa. Não é um desrespeito à pessoa, é uma falta de respeito daquele que escolheu consigo mesmo, o valor que ele tem com a sociedade que ele vive. O que pegou seu voto, a sua procuração e jogou no lixo. E às vezes nós fazemos isso com as nossas escolhas. Jogamos a nossa felicidade no lixo. Jogamos a nossa tranquilidade no lixo, com escolhas que nós fazemos. Porque a escolha é uma coisa muito curiosa. Eu sou livre para fazer uma escolha dentro do leque de alternativas que se apresentam. Mas eu estou profundamente atrelado à consequência da minha escolha a partir do momento que eu disparo a minha ação. Não há como fugir da consequência. Que, aliás, é um pensamento equivocado da missão do Cristo. Quando alguns nossos irmãos de outras confissões religiosas acham que Jesus veio interferir na lei de causa e efeito. Que basta eu acreditar que Jesus morreu na cruz para me salvar, os meus pecados estavam pagos. Eu acho que isso é uma infantilidade, uma ingenuidade, ou uma diminuição da missão do Cristo. O Senhor Jesus não veio influenciar, interferir na lei de causa e efeito, no efeito, ele veio interferir na causa. Muda a forma de agir, você muda a consequência. Não é mudar a consequência depois que agiu. Mudar a consequência depois que agiu é o mais antipedagógico do sistema de ensino que você possa criar. Passa a mão na cabeça do teu filho toda vez que ele cometeu um erro, não o responsabiliza pelas consequências, e você está botando um monstro na sociedade. E vai achar que Jesus é o mestre desse tipo de atitude? Jesus veio falar de valores, de novos valores, por isso é boa novas notícias, novos valores, valores que normalmente nós não utilizamos na nossa forma de fazer isso. São os valores da ética, os valores de pensar em conjunto antes de pensar em si mesmo. Não que o nosso interesse pessoal não tenha importância, é claro que ele tem. Mas quando o nosso interesse pessoal bate de frente com o que é justo, abrir mão do interesse pessoal pelo que é justo, é a proposta do Cristo. Mas não costuma ser nossa, para minha boca é meu opinião dele. Essa forma de pensar leva à sociedade que nós estamos vivendo. Leva a uma sociedade que preza se iludir, e o consumo é uma auto-ilusão. Olha para o canal de compra de TV a cabo, sem citar nome. Nem fazer propaganda de ninguém. Eu já disse isso várias vezes. Fica ali 5 minutos olhando aquela moça lá, aquele rapaz vendendo aquela panela. Ele transforma aquela panela num objeto absolutamente necessário para a sua felicidade. E não passa de uma panela. Que faz o que qualquer panela faz. O que você espera que uma panela faça? O que você espera de uma frigideira? É catador de bolinha, catador de bolinha. Eu comprei um cata-bolinha. Aquilo gasta mais pilha que o valor do suéter. Se tirar as bolinhas do suéter, com aquele negócio, gasta uma pilha pra caramba. Duracell. Se você for ver a quantidade que você gasta de pilhas, é mais fácil comprar um suéter novo e dar aquele pro bazar. E aí você circula. Porque esse é o importante do bem material. É ele circular. É ele não ficar retido, ele não ficar parado. É ele ter uma função social. Não é o problema, não é ter, o problema é reter. Ter, cada um vai ter, e a necessidade de acordo com cada um, com a posse de cada um, com aquilo que ele determina que é necessário. O problema não está em ter, está em reter. É preciso fazer circular. E mais ainda, é preciso saber por que eu quero ter uma coisa. Por que eu desfalco para me endividar 48, 60 meses e algo que às vezes não é tão necessário. Como já disse uma vez um amigo, a gente gasta o que não tem, comprando o que não precisa, para se mostrar para quem não conhece. Presta atenção. Se qualquer um de nós aqui for convidado agora para ir para uma recepção do Palácio Itamaraty, quem é que errou?
Precisa dar uma passadinha no shopping? É claro que ninguém vai se entregar agora, depois do que eu falei. Mas é óbvio que alguma coisa falta. Seja um cinto, uma bolsa, um sapato, alguma coisa falta. Na realidade nós temos. O que nós não queremos é ir com aquela roupa. Porque aquela roupa já me viram com ela. Eu preciso que me vejam com outra roupa. Eu preciso mostrar que eu tenho. Eu preciso, isso é ostentar. Eu preciso mostrar que eu posso. Eu preciso ter uma roupa que tem uma vírgula, 3 listinhas, ou uma marca ali estampada. Já viram que agora está se usando uns logotipos imensos no bolso da camisa? É preciso mostrar que é uma vírgula, nem que seja genérico da rua Uruguaiana. Nem que seja genérico. E aí precisa saber que é genérico. É essa a nossa missão? Essa é a pergunta que eu faço. Eu não sei qual é a missão de cada um. Eu estou tentando descobrir a minha. Mas é essa a nossa missão. É isso que vai nos autorrealizar? É isso que vai trazer a nossa felicidade? É isso que foi essa a proposta do Cristo? Foi esse o exemplo que ele deixou de testemunho? Porque ele foi absolutamente coerente com o seu discurso em todos os momentos. Será que nós somos coerentes com essa doutrina que nós abraçamos? Será que nós somos espíritas praticantes ou espíritas práticos? Espírita prático é aquele que decorou o livro dos Espíritos. Ele ganha o show do milhão de espíritos. Ele sabe que a questão é 523b. Ele sabe que não existe a questão 1011 no livro dos Espíritos. Vocês sabiam disso? Não tem a 1011, Kardec pulou. Sabe para que serve essa informação? Para nada. Absolutamente nada. Tem também aquele que ganha o show do milhão evangélico, que conhece a Bíblia. Sabe se é Isaías, se é Ezequias, se é Jeremias. Sabe tudo. Mas e na hora da prática? Será que nós damos o testemunho dos valores que nós apregoamos? Até a gente não vai ter um Natal de confraternização. Faz o esforço de abraçar a cunhada. Abraçar a cunhada às vezes é difícil. Como um presente sem resmungar. Nem que passe adiante, você não daqui, passa para lá. Mas pensa bem na missão daquele que nós estamos dizendo que estamos comemorando o seu aniversário. Na proposta dele. Na proposta de valor. E pensa nos nossos. Por que nos nossos valores estão tão diferentes assim dos valores do Cristo? Porque ele promete felicidade. A felicidade não é uma realidade na nossa vida. Temos alguns momentos fugazes de felicidade, alguns mais, outros menos, alguns momentos de prazer que mais à frente se transformam em complicações. Quando você se compra aquela roupa maravilhosa, aquele carro lindo, mas bota lá 60 prestações, esquece que tem que pagar IPVA, seguro, mas não sei o que, mas garagem, não sei o que lá, e daqui a um ano está todo enrolado, prestação atrasada, condomínio atrasado. Valeu a pena o prazer de sair bonito naquele carrão? Estava vendo uma feira de carros leiloados pela Receita, não, pelas financeiras, que faz muito tempo. O que tinha de carro, de Land Rover, de BMW, de Mercedes, dos leilões, um absurdo. Eu fiquei olhando, caramba. Seja, aqui é um carro que a pessoa comprou e não conseguiu pagar. Senão não teria sido tomado pela financeira. Quanto de sofrimento isso veio a trazer para essa própria pessoa? Talvez dentro da família, quanta carência veio trazer, até mesmo a sua vida agora, endividado, provavelmente com um modo sujo, com dificuldade de crédito. Valeu? Essa é a pergunta. Está valendo a pena o nosso código de valor? Está realizando aquilo que eu quero? Se não está, é melhor repensar. O que eu vim fazer nesse mundo? Só para a gente fechar, e eu acho que eu já fiz esse exercício foi proposto por um consultor americano chamado Stephen Cole. É um exercício muito curioso. Stephen Cole. Muito curioso. Ele diz, pensa que você está no teu enterro. Nem morre. Mas pensa que você está no teu enterro.
O que você acha que as pessoas estariam falando de você? Bom, a doutrina espírita diz que a gente vai estar lá. Vai ficar talvez ouvindo, pelo menos pegando as vibrações. Pensa o que as pessoas estariam falando de você. Agora, pensam que você gostaria que as pessoas estivessem falando de você. Quando você identificar o que estão falando de você, pensa que você gostaria. Bom, como a gente ainda não morreu, se não é a mesma coisa, ainda dá tempo. Porque se eu já sei o que falariam de mim, e não é exatamente o que eu gostaria que falasse, existe algo no meu código de valores que precisa ser revisto e revisado. Existe algo na minha forma de atuar na sociedade que eu preciso revisar. Eu preciso me conhecer mais, eu preciso buscar mais o meu interior. Os meus motivadores. Aquilo que está me fazendo, lá no meu inconsciente, tomando decisões, por mim, mas são minhas. São os reflexos da minha vida passada. O inconsciente de hoje era o consciente da vida passada. O consciente de hoje será o inconsciente da próxima vida. Por isso é que nós temos dificuldade de lembrar das vidas passadas. Porque ela se torna inconsciente. É um patrimônio do espírito, não é um patrimônio do corpo. Até mesmo inconsciente dessa vida, o acesso a ele é muito difícil às vezes, muito mais inconsciente das vidas passadas. Mas esse inconsciente, ele tem participação no processo de tomar decisão. Porque esse inconsciente não é algo separado de mim, sou eu. Eu sou o consciente e o inconsciente. Só que eu preciso ter consciência do meu inconsciente, porque ele participa e não me pede permissão. Me leva a ter atitudes impulsivas que o meu próprio consciente se renega. Ou já não aconteceu alguma vez que nós temos uma atitude no minuto seguinte, ou numa vez no segundo seguinte, nos arrependemos profundamente daquilo que fizemos, daquilo que dissemos. Isso é um inconsciente tomando uma decisão, como o consciente já diz, isso eu não quero mais para mim. Mas só que já era. Às vezes não dá nem para consertar. Consertar é pior. Isso tem reflexos, isso tem consequências, isso é escolha. Então é que esse momento de Natal se aproxima, que seja de confraternização, com certeza, que seja de uma compra aqui, uma compra lá, que seja de uma refeição melhorada para aqueles que podem, que seja de uma rabanada, de presunto, de pernil, coisa que vale. Maravilha, tudo bem, isso é importante, também faz parte do relacionamento social. Mas que nós pensemos também, de uma forma holística de sociedade, do nosso planeta, do desperdício, desse consumismo exacerbado, que às vezes a própria mídia nos empurra, e a gente se deixa levar, daqui a pouco está lá achando que precisa daquilo para ser feliz. Não é, já se mostrou várias vezes para nós mesmos que comprar coisas não traz felicidade. Nós já vimos isso, já vimos esse filme e continuamos reprisando. As sociedades mais abastadas são as sociedades que têm mais altos índices de suicídio, de toxicômanos e de alcoólatras, inclusive na juventude. Problemas seríssimos na juventude de suicídio. Porque tem tudo, mas falta alguma coisa. Com aquele moço rico que chegou para Jesus e disse que cumpria a lei, que fazia tudo. Que a lei mandava, ele disse, então tá bom, mano. O que você quer mais que eu faça? Aí ele pergunta, falta alguma coisa? Aquele moço tinha tudo, mas ele tinha uma incompletude dentro dele. Falta alguma coisa? Essa é uma pergunta curiosa. Aí Jesus fala para ele que desapego, vai, vem, você tem, dá os pontos e me segue. Aí o que ele falou? Isso eu não faço não. Ele não quis se completar porque ele tinha apego. A questão do apego é a questão mais complicada da nossa vida, por isso é que as coisas ficam retidas. Porque nós temos apego. E isso é o que transforma, ou nos transforma em espíritos sofredores, se desencarnados, apenados. Todos os espíritos sofredores, todos, inclusive os obsessores, são espíritos presos ao elemento material que não se desapegaram. Aí sofre porque não tem sexo, aí sofre porque não tem bebida, aí sofre porque não tem droga, aí sofre porque não fez o mal que podia fazer, aí sofre porque não tem filho, porque não tem marido, que o marido trai, que a mulher trai, sofre por qualquer coisa da terra, ele não se desprende. E nós temos uma psicosfera de espíritos sofredores, que somos nós mesmos que já voltamos e retornamos, porque ainda estamos presos ao elemento material, porque ainda não conseguimos nos desapegar.
que o consumismo é uma forma de apego. Essa é uma reflexão. Talvez não seja divertida para fazer essa exceção. Certo e feliz? E nós repensamos muitos dos nossos valores, muitas das nossas motivações, das escolhas que nós vamos fazer. Que Jesus, o mestre dos mestres, aquele que veio nos ensinar as escolhas mais corretas e adequadas, possa nos amparar hoje e sempre em todas as escolhas que precisamos fazer. Faz a boca. Obrigado.